Hello! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou Helena Ayala. Eu sou Daniel. E eu sou o Fabiano. Hoje eu trouxe aqui meus irmãos porque vamos contar para vocês como foi nossa adaptação na escola aqui no Brasil. Atualmente eu estou estudando na faculdade de design de moda, que sempre foi meu sonho fazer. Estou estudando numa faculdade privada. Eu tô fazendo agronomia na Federal. E aí, tamo indo, né? Pai? Não, mentira. E eu tô no ensino médio. Isso. E bom, primeiramente vamos comentar para vocês como foi esse primeiro impacto, nossas primeiras experiências no colégio no Brasil. Eu e Daniel começamos no ensino médio, o Fabian estava no fundamental ainda, né? Ele chegou bem criança. Eu cheguei aqui no Brasil com 15 anos na época. Você estava com quantos mesmo? 14, por aí. 14, e você? Eu tava com 10. Com 10 anos, era bem criança ainda. Então, pessoal, queria contar um pouquinho da minha história. Quando eu cheguei aqui no Brasil, fui bem acolhido pelos professores, meus amigos também. Isso foi uma coisa que me deixou bem confortável para mim aprender melhor, Sim. estudar. Eu também me senti bem recepcionada, assim, as pessoas, eu me lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, tinha 2 meninos que sentaram bem na frente da minha mesa, todos os dias estavam sentando lá para conversar comigo, para fazer perguntas para mim, como que eu estava me sentindo. Inclusive, até me lembro de que uma das perguntas que fizeram era se eu era de Lula e Bolsonaro. Naquela época, a gente nem tinha muito conhecimento sobre a política do Brasil, né, mas eu lembro que eu falei que eu era de direita e que não era nada de socialismo, e lembro que eles até me apoiaram, assim, eles também eram de direita. E eu, quando eu cheguei aqui, primeiro dia, veio quase toda a sala pra cima de mim perguntando um monte de coisa. O professor também começou a perguntar bastante coisa. Mas eu me adaptei bastante rápido. Foi bom. Todas as pessoas, tanto estudantes como professores, nos acolheram muito bem, de uma forma assim, geral, fomos muito bem acolhidos. A gente fez amizade muito rápido, os professores ajudaram muito também a gente. Eu lembro também que, não sei se também aconteceu com vocês, mas as professoras, tipo, quando viam que eu tinha algum erro ortográfico, elas nem contavam assim direito, sabe? Falaram, não, tranquilo, tá de boa, você vai aprender. Uma coisa que ajudou bastante a gente para aprender o português foi a escola mesmo. A gente estava convivendo com bastante brasileiro, era todo dia escutando, falando. Sim, lendo em português. Verdade. E a gente nem conversava direito espanhol, só em casa. Daí, como tinha bastante amigo, era todo mundo em cima de você, dava pra aprender bem rápido. Eu me lembro assim que quando a gente estava na escola era até engraçado. Às vezes os professores mandavam, não sei se vocês, que com vocês também aconteceu, mas mandavam a gente ler alguma coisa, ficava muito nervosa. Todo mundo ficava quieto, calado, escutando a gente. Meu Deus, eu morria de vergonha, assim, porque eu não falava português direito, né? Falava ainda bem, assim, bem travado ainda. Mas eles colocavam a gente a ler e realmente isso ajudou muito a gente para se desenvolver. Foram desafios, foi muito desafiador, mas isso ajudou muito pra gente melhorar nosso português e nossa comunicação também. Uma coisa que ajudou bastante foi a gente escrever. Sim, só da gente ler os livros já ajudava bastante. Então é uma coisa assim que reforçou nosso aprendizado. Eu me lembro que umas amigas minhas que eu fiz lá, elas me ajudavam muito. Eu tinha um caderninho e eu perguntava, como que se fala tal coisa? Elas me falavam e eu escrevia, eu tinha um caderninho. Inclusive, minhas amigas, elas me levavam até a sua casa e me faziam um tour pela toda a sua casa e falavam, isso aqui se fala faca, isso aqui se fala colher. E me ajudaram muito, assim, para eu aprender a falar o português. Foi muito legal, o acolhimento foi muito grande mesmo. As pessoas se conectaram com a gente de uma forma muito especial. O brasileiro é especial mesmo, né? E agora vamos à parte que todo mundo estava esperando. O que nós achamos do ensino no Brasil? Primeiramente, vamos falar do ensino médio, né? Todos já passamos no ensino médio, o Fabiano ainda tá. E aí, Daniel, o que você achou do ensino médio? Primeiramente, eu queria falar que o ensino médio ele tem bastante recurso. As escolas têm bastante recurso em questão de livro, professor não falta. Mas depois de 6 anos, eu percebi que o ensino em si ele é bem fraco. Por causa que os professores eles não correm tão atrás dos alunos para fazer atividade, ensinar, fazer trabalho. Lá em Cuba isso era uma coisa bem boa, que os professores eles eram bem intensos nessa questão de correr atrás do aluno, fazer com que ele aprenda. Em Cuba era praticamente um ensino militar, né? Tipo, eles forçavam você a estudar. Forçavam você a estudar, mas para fazer com que você seja um bom profissional. Isso. Uhum. E agora, na faculdade, eu percebi que o ensino médio faltaram bastante coisas.
faltou bastante conteúdo que eu tô precisando agora na faculdade. E você, o que você tá achando? Ainda você tá no ensino médio. O que você tá achando do ensino médio? Como que é? Uma coisa que eu acho boa em comparação com Cuba é o material. Os livros são novinhos, eles atualizam a cada 3 anos, se não me engano. Isso bem top, né? Lá em Cuba é totalmente diferente. Lá eu tinha os livros que eram bem antigos. Nos livros tinha muitas falas comunistas. Por exemplo, Viva Fidel, Cuba Livre. É verdade, eu me lembro que nos livros de criança tinha muita doutrinação. Sabe aqueles livros que te ensinam a ler mesmo, a você falar as palavras? Essas frases eram frases comunistas, tipo, viva o socialismo, graças a Fidel pela revolução, tipo, eram coisas, a doutrinação já começava nos livros, sabe? E que é algo bem diferente, sabe? Aqui no Brasil você não vê essa doutrinação nos livros, mas você já vê nos professores, né? Isso. Aqui acho que já todo mundo passou por professor esquerdista, né? Tinha vezes que eu falava de Cuba assim e os professores não concordavam, falavam que Cuba era boa. Eu ia lá e falava a verdade, né? Sim. Aí eles ficavam sem saber o que falar direito. Eu me lembro que eu tive uma professora de história e ela começou a falar de Cuba. Gente, eu nem falava português direito, mas nossa, gente, eu fiquei com tanta raiva que eu saí falando, não sei como, mas saí falando, não, peraí, prof, levantei minha mão educadamente e falei, não, isso que você tá falando tá totalmente errado, eu vivi no socialismo. Eu comecei a falar. A professora ficou quieta, assim, tipo, chocada, ela, o menos que ele imaginava que eu ia falar. E aí com meu português todo meio torto e estranho, mas eu falei tudo, gente, e eu não sei se eu convenci ela, mas ela disse, nossa, eu não tinha visto, né, a opinião de uma cubana mesmo que viveu. Ela falou de que isso colocou ela para pensar. Não sei se eu mudei a opinião dela, mas pelo menos eu coloquei ela para pensar um pouco, né, porque ela estava ensinando algo que estava totalmente errado. Uma coisa engraçada é que tem muita gente aqui no Brasil que acha bom o comunismo, sendo que nem morou no comunismo. Então, algo que não faz sentido, né? Então, pessoal, eu queria falar da minha faculdade. Para vocês que acham que eu vou virar esquerdista só porque eu tô fazendo uma federal, vocês estão totalmente enganados, por causa que na agronomia o pessoal ele é bem da direita. Porque se vocês repararem, se vocês pesquisarem, vocês sabem que o MCT é o maior inimigo da agronomia aqui no Brasil, sendo que eles tiram terras de pessoal que conquistou com anos, trabalhou muito para conquistar aquela terra. Então, pode ter certeza que é Bolsonaro. Da faculdade, na tua sala, tem mais esquerdista ou de direita? Não. Tudo direito, sala é né? tudo direito. Mas professor, chega a ter algum professor de esquerda? Professor tem alguns, mas bem a minoria. É. Mas fazer o quê, né? Olha, gente, eu falo pra vocês que eu achei que na minha faculdade eu não ia nem ter contato com ninguém de esquerda. Porém, na minha faculdade tem muito de esquerda. Minha faculdade, eu tô estudando na Positivo e ele tem vários setores, né? A minha área, que é de moda, ela entra nos cursos de designer. Então, eu tô no prédio lá no centro que é tudo de designer. Meu Deus, a maioria desse povo é de esquerda e eu já tive muito professor de esquerda, já debati muito na sala. Eu achei de que eu nunca ia ter que debater de política numa faculdade privada, porém foi tudo o contrário, gente. Eu debati com professor, com estudante, em plena sala, gente, todo mundo com os manequins lá fazendo moulagem, aí um pleno debate, gente, de política sobre Cuba. Meu Deus, foi assim terrível. Os 2 primeiros anos da minha faculdade foram terríveis, porque foi muita perseguição. O povo lá me odiava mesmo. Eu tenho um professor de esquerda que acho que foi o único assim que se abriu mesmo a ouvir minha história e entender de que tem também o lado da vivência, que não só a teoria. Acho que é o único professor assim mesmo que ele teve o bom senso, né, de me escutar. Mas eu já tenho outra professora aí que ela é esquerdista, essa aí eu não consegui convencer, não. Ela tem que ir pra Cuba, né? Oh, meu Deus, tomara que fique. Então, pessoal, falar a verdade pra vocês, mesmo o estudo no Brasil não sendo como esperado, mas comparado em Cuba é bem melhor, por causa que aqui você pode ter futuro. Você estuda, você tem futuro, mas lá em Cuba, se você estuda, não vai ter nem futuro nenhum, só se sair do país. Verdade. Lá se mata estudando pra ser profissional e não dá. Mas aqui você consegue exercer sua carreira, sua profissão E ganhar bem, né? e ganhar bem.
Uhum, Aqui em tem Cuba. futuro. Exatamente. Eu vou falar para vocês, a gente se sente, nós nos sentimos muito mais avançados do que as pessoas na nossa idade que estão ainda lá em Cuba. Aqui nós estamos pensando, vamos fazer tal carreira, tal profissão, vamos ganhar tanto, vamos fazer tanto, a gente já está planejando nosso futuro. Mas lá em Cuba, quem está estudando, o único que passa na cabeça do estudante é, preciso sair de Cuba. Sabe, a meta do estudante em Cuba não é ser um profissional, mas sair de Cuba, porque em Cuba realmente não tem futuro, só fora dela mesmo, sabe? Então, pessoal, por aqui acaba nosso vídeo de hoje. Espero vocês tenham gostado da nossa participação. Se vocês gostaram da participação dos meus irmãos, curta esse vídeo, dê um super like, compartilha com uma pessoa que você acha que precisa ouvir nossa história. Obrigada por ter ficado até aqui e não faça o L, viu? Não faça faça, o viu? L. Aqui. Beijo!